E aí, clã, tudo suave? Então, tem um tempinho que tivemos um vídeo de personagens que eu quebraria na porrada, inspirado no Divo, né? Então, novamente, eu fui mandada pra um mundo Isekai, onde vai ter um monte de personagem aleatório. Dessa vez não vai ter critério nenhum, vai ter personagens de manhwa, mangá, anime e os carai aí. E aí não pode armas, não pode poder tá proibido aqui, porque eu não vou ter poder, né? Então eles também não podem ter. E é isso. Eu sei que eu falei que ia fazer um vídeo só com personagens de manhwas, mas eu cheguei à conclusão que eu apanharia pra maioria. Beleza, os primeiros personagens são a Liz e o Cliff do manhwa da Edith. Eles são basicamente os vilões, né? Aqui vamos ter duas respostas. Contra a Liz, eu ganho fácil. Ela parece ter uns 1,40 m. A maioria das personagens de manhwas são baixas, né? E os malucos têm 3 metros. Junta com o fato dela só conseguir as coisas controlando os outros pelo poder de autor e depende disso pra ter alguma chance em uma briga, eu realmente ganharia muito fácil. Eu quebraria ela na porrada e ela não ia fazer nada. Ela ia o quê? Chorar pro Cliff? Só se for, né? Eu sou mais alta, eu sou mais pesada e ela não ia ter a vantagem dela, já que o poder não vale. Então é isso. E agora com o Cliff é o oposto, né? Ele me quebraria na porrada porque ele, querendo ou não, é muito forte, ele treina esgrima, o corpo dele é bem cuidado, por mais que não fosse uma luta de esgrima, né? Os reflexos deles devem ser bons e além disso ele é um homem, né? Eu só bato em mulher, em criança, em idoso. E aí, eu odeio ter que elogiar o Cliff, tá? Eu detesto o Cliff. Claro que talvez eu acerte um soco ou outro na hora de me defender só, mas eu não teria chance nenhuma contra ele. Então eu vou colocar que ele me quebraria na porrada e tal. Com dor no peito, porque eu queria muito ganhar dele, porque eu ganharia dele, né, com a Glock, só que arma assim não vale, né? Então, bom, no outro vídeo, alguém me pediu pra fazer um vídeo desses, só que com animais de animes, e eu não consegui pensar em muitos, além disso, em um geral eu não conseguiria bater em um animal, né? Tem que ter aqui o bom coração, e gente ainda bate, agora em animal não pode. E aqui nessa tier tem o Akamaru, que é um cachorro ninja. Sendo sincera, provavelmente se eu fosse obrigada a lutar contra ele no clássico, sem o Kiba junto, eu ganharia. Mas no Shippuden não seria esse caso, né? Porque ele fica muito grande no Shippuden, fica forte. Uma mordida na minha canela e eu ia ficar no chão chorando com medo de ter pegado raiva. Eu vou colocar em luta justa, porque se fosse no clássico eu ganhava. No Shippuden já é outra história, eu não iria. Ou poderia acontecer dele ter tomado aquele comprimidinho, né, do Kiba, que ele dá na luta contra o Naruto, que ele fica grandão e raivoso vermelho. Ali não tem como. E falando no Kiba, eu vou estar contando aqui no clássico só. O Kiba de Naruto é um dos mais fracos dos Genins, ele perdeu pro Naruto com um peido. Enfim, levando isso em consideração, eu faria o mesmo que o Naruto. Eu ia soltar um peidão e ele iria perder, né, porque ele ia ficar lá, desesperado na fuça por causa do fedor. E aí era só eu vir no soco e ganhava. Muito simples. E aqui com os personagens do Makoto Shinkai, o Hodaka, a Hina, a Mitsuha e o Taki. Eu quebraria a Hina e a Mitsuha na porrada. Eu não vou nem elaborar muito, porque a Mitsuha e eu temos a mesma altura. E de qualquer forma, eu ia na ginga, tá ligado? E acertava uma bênção bem no queixo dela. Ah, mas capoeira não é pra machucar. Antigamente era, então vamos com os primórdios aqui, tá? Mas apesar disso, eu confio muito em uma pessoa da roça, sabe? Eu acho que elas têm alguma habilidade ali. Eu vou colocar em ganharia, né? Não vai ser, tá lá, quebraria na porrada. Eu ganharia, ela me bateria ainda, tá ligado? E a Hina, coitada, ela já passa o filme quase todo, né? Ameaçando sumir. E com um soco, ela termina de se desmontar. Contra o Hodaka, eu não sei se eu ganharia ou se seria uma luta justa, porque ele não parece ser muito forte. Mas ele também não parece ser muito fraco. Ele tem o quê? 16 anos também. É porque ele é um menino, né? Querendo ou não. Eu vou colocar em luta justa, porque eu tenho... Como é que se diz? Eu tenho fé em mim mesma, tá ligado? Eu dava uma rasteira nele, aí ele ia bater as costas no chão e ia sentir dor, né? Aí depois era só... Eu ia acertando também. Ou então acertava um chute no saco dele. Mas para o Taki, eu perderia. Não seria tão feio assim, mas eu perderia. De todos é o que demonstra ter pelo menos um pouco mais de força. Ele meio que subiu uma serra com a avó da Mitsuha nas costas, que claramente ela não era muito leve não, tá? E não é todo mundo que consegue isso, né? Eu subo uma serra e chego já morrendo lá no final, apesar de que é muito alto, né? E só eu, tá? Sem carregar nada. Contra as crianças, aqui não tem critério também, né? Tem uma sequência de crianças aleatórias, tipo a Anya, o Damian, o Bode e a Beck. O Bode tá aqui de intruso, né? De todos eles, eu venceria. Aí vocês podem até pensar, mas a Anya, ela lê mentes, o Bode fica forte. Primeiro que a Anya conseguir ler mentes e adiantar de quem em um ringue? Eu acho que de nada. Ela podia até desviar e ficar correndo ao redor do ringue, tentando desviar do que eu ia fazer, porque provavelmente eu iria pensar, né, dos meus movimentos. Mas ela ia acabar se cansando. Uma hora ela ia cansar, ficar sentada lá no chão, deitada, estirada, reclamando. E aí era só dar um peteleco na cabeça dela e acabou. Segundo, o Bode no começo caiu até pro vento. Ele demorou muito pra conseguir lutar de verdade. Se estamos usando o começo do anime de referência, eu ganho
com folga, tá? Não ia dar trabalho nenhum. Eu ia ficar com dó dele porque, né, uma criança, coitadinho. Mas eu ganharia. O Damian só se acha muito. Só de ver a Anne ele já ia ficar desconcertado, né? O coitado do bobo apaixonado. E a Beck... é a Beck, né? Eu quebraria todas na porrada se fosse algo obrigatório, porque seria uma luta bem injusta, né? Uma véia contra um monte de criança. Personagem de How to Get It, a gente tem a Freya, a Ruby e o Isaac. A Ruby e a Freya eu quebraria muito na porrada. No caso da Ruby, eu me sentiria um pouco mal, mas convenhamos que ela fisicamente é muito fraca. Ela tem 1,30 m. Ela é muito baixa comparado com o Isaac, né? Mas a Freya, eu ia acertar ela numa vontade tão grande que eu ficaria uma semana feliz por ter ganhado dela. Eu ia descontar minha raiva. E aí eu acabaria descontando minha raiva contra o César e nela também, né? Contra o César eu perderia. E aí, vocês podem até ficar tipo, mas ela teve a evolução de personagem, ela se arrependeu e virou freira. Freia, tá ligado? E eu ia ganhar do mesmo jeito e eu ia continuar não gostando dela. Agora, contra o Isaac, eu teria pena de mim. Olha o corpo deste homem, fora que ele tem uns 3 metros de altura, não sobraria milicinha pra contar a história. E mesmo que ele não usasse os poderes deles e tal, eu não teria chance, porque ele é muito forte. E aí entra os personagens de A Lenda de Dangun, porque eu perderia pra os 3 principais, né? Tipo, 2 deles conseguem se transformar em bichos, eles lutam muito bem e eles são fortes, né? Adolescentes sendo médicos, mas são fortes. E aí tem a menina, eu esqueci o nome deles agora. Contra a menina, eu ganharia potencialmente no começo do manhwa, mas depois seria uma luta justa, eu diria. Então eu vou colocar os 2 meninos em que eu perderia e contra a menina eu colocaria que seria uma luta justa. É isso. Hina, Shinatsu e Taiki, os caras lá de Blue Box, né? Não gosto de nenhum. A Hina seria muito fácil de ganhar. Claro que ela é flexível, porque ela pratica ginástica artística, né? Não, ela pratica ginástica rítmica, né? Então ela é muito flexível. Mas em um ringue, no soco, isso não teria uma grande serventia. Se ela fosse de ginástica artística, eu perderia, porque o pessoal da ginástica artística são muito fortes. É um monte de aparelho que eles têm que ficar de pendurado, né? E usa muita força. Então, são muito musculosos. Mas ginástica rítmica, ela vai fazer o quê? Rodar fitinha e bambolê não dá, né? Não ia ganhar. E contra a Shinatsu, potencialmente seria uma luta justa. Ela tem quase a mesma altura que eu, então já dá uma equilibrada, né? E ela não parece ser tão fraca. Daria um certo trabalho. E contra o Taiki, eu acho que eu perderia. Não seria uma perca tão humilhante, mas eu acho que eu perderia. Mas se a gente for parar pra pensar, a Shinatsu, ela parece ser mais forte que ele, né? Só que ele joga badminton. Eu não sei falar essa porra. E isso faz com que o braço dele seja mais forte e ele seja rápido e o reflexo dele deve ser bom. No começo do anime não é tanto assim. Eu vou colocar em perderia, eu acho. Aqui tem essa personagem de cabelo preto e olhos vermelhos e eu admito que eu não tô sabendo identificar quem é. Foi eu que coloquei, mas eu não sei dizer. Talvez seja a Estia, né? Porque em todos os manhwas tem uma personagem desse jeito. Eu vou considerar que é a Estia, então. E se for ela, eu ganho. Ainda mais se ela vier trajada assim como uma donzela indefesa esperando o Carlão salvar ela. Ela não parece ser forte. Ela conseguiria ir contra a Diana, né? Do manhwa dela. Mas só isso também. Na vida real dela, ela era o quê? Um otaka que ficava deitado ali no Nobel. Enfim, eu ganharia dela. E a Shiro, Neném e Hanako. Eu gosto muito da Neném, mas convenhamos que seria uma das lutas mais fáceis dessa tier. Talvez seja mais fácil do que as crianças. Sim, sem querer julgar muito aqui. E ainda mais se eu colocar um cara bonitão, né? Tem isso, porque ela gosta de ver homem bonito. Então, se eu colocar um cara bonito na arquibancada pra ficar chamando a atenção dela, tipo, ele ficar seduzindo ela na arquibancada, eu tô aqui na frente dela, ela se desconcentra, eu dou 2 socos na cara dela, ela cai e eu ganho. É, tudo certo. E pro Hanako eu acho que seria necessário uma categoria nova, porque seria impossível ganhar dele em uma luta. Não é nem porque ele seria muito forte fisicamente, mas é porque ele é um fantasma, né? Não tem muito o que fazer contra ele, porque eu ia dar um soco nele e o soco ia atravessar. A não ser que ele ficasse como gente, né? E ainda assim ele não sentiria dor. Então eu acho que não tem como ganhar do Hanako, né? Só se ele fosse gente de verdade. Não, gente ele é, se ele fosse uma pessoa viva, né? O Emiliano de The Brook Wing, eu ganharia dele. E, tipo, ele é muito frouxo, vivia às custas da Inês, porque era um incapaz, não sabe lutar, é uma magricela e só sabe pintar. E é só isso. Todavia, tem que levar em consideração também que ele, ainda sendo um frouxo, escorado, dependente dos outros pra tudo, ele ainda é um homem adulto, né? Então, naturalmente, ele teria muito mais força que eu. Nossa, que difícil de escolher. Eu vou colocar em luta justa. Talvez eu esteja me vangloriando muito aqui, né? Não, eu perderia. Eu perderia contra ele. Mas eu adoraria dar um soco nele, porque eu não gosto muito dele, não. Inês. Seria uma luta acirrada, né? Potencialmente, ela me manipularia. Mas eu acho que seria uma luta justa, porque eu acho... Não, ela é mais alta que eu, né? Tem isso. E ela já bateu até no Cassel. Eu perderia pra Inês. Eu perderia muito pra ela. Ela não me espancaria, né? Ela não me quebraria na porrada, mas eu perderia pra ela. Tá, deixa eu ver. Agora, o Cassel.
calma, mas parando pra pensar também, eu posso pegar na Inês e colocar uma mulher bonita pra dar em cima do Cassel no meio da partida, e aí ela ia ficar muito pistola. E aí eu ia incentivar ela a ir pra cima deles dois, e ela iria sair do ringue. Então, ela seria desqualificada, né? Porque qualquer luta que a pessoa sai voluntariamente do ringue, tanto karatê quanto, como é o nome, taekwondo, judô, boxe, essas coisas, se sair do ringue, perde, né? Se não for empurrado e tal. Não, até nos outros se for empurrado sim, no ringue não. Mas aí ela perderia, né? Porque ela saiu. Então eu ganharia. Eu ganharia muito da Inês. E agora, em relação ao Cassel, seria a mesma coisa que o Izek. Ele me quebraria na porrada se quisesse. E além de ele ser muito forte e ter 3 metros, ele ainda é da marinha. Então não tem como, eu não teria chances. Suzuki Miyu. Essa personagem é de um shoujo que tá saindo nessa temporada. Contra a Shizuko, se analisar os personagens anteriores, eu ganho. Eu acho que é mais fácil de ganhar dela do que da Anya, inclusive. E contra o Tani, do mesmo anime, eu acho que ele desistiria da luta. Sendo bem sincera, se ele prosseguisse, seria o mesmo que o Rodak. Eu acho que seria uma luta... Não, eu perderia pra o Tani. Se ele quisesse lutar e se ele não desistisse, eu perderia. As crianças de The Promised de Neverland, Emma, Norma e Ray. Tinha muitos outros, mas eu fiquei com preguiça de avaliar eles também. Eu ganho com folga deles. Eles só são inteligentes, tá ligado? Isso não ia adiantar muito, fora que eles só começam a ficar perigosos, entre aspas, perto do final da primeira temporada. Eu quebro todos na porrada fácil. Os personagens de 86, da comandante, eu ganho. Ela só passa o anime todo brigando com os superiores, reclamando das coisas lá. E depois disso, passa o dia todo sentada. É só isso que ela faz. Mas ela deve ter algum preparo físico, né? Eu vou colocar em luta justa. Agora, contra o cara lá que tá lá no campo de batalha e tal, que é o ceifador, eu esqueci o nome dele agora. Ele me quebraria na porrada. Ele me quebraria muito na porrada, porque ele é muito forte, né? Ele mata até os companheiros dele, porque ele não ia me matar no ringue. Annie, Shirley e Diana, eu quebro muito as duas na porrada. O máximo que vai acontecer antes da luta começar é a Annie fazer um monólogo. Ai, meu Deus, esse ringue. Não lutem, é perigoso. Não sei. É só isso que ela vai fazer, então eu ganho dela. Tokyo Revenge, Takemichi, Hina e Chifuyu. Lembrando que estamos levando em consideração o começo do anime, né? Então eu ganho do Takemichi, muito fácil, tá? Ele apanhava até pro chão. Se viesse uma criança, ganhava dele. A Anya ganhava do Takemichi, tá ligado? A Hina também ganharia, capaz dela dar mais trabalho que o Takemichi, né? Porque ela batia no Takemichi durante o anime. Então, é capaz de eu colocar a Hina em luta justa e o Takemichi eu colocar em quebrar ele na porrada. Vai ser isso. E o Chifuyu eu perco, porque ele é bem mais forte do que os outros dois aqui, né? O último de todos, as meninas de Boster Rock. E eu ganho de todas. A Ryo é preguiçosa, a Hitori tadinha. Se tivesse muita gente lá, ele ia ficar se debatendo no chão de nervoso, desesperada. De resto, elas vão fazer o quê? Partir pra cima com a guitarra, com o baixo, com as baquetas. Eu também tenho, tá ligado? É só eu ir junto com o violão assim pra bater nelas. Não, primeiro eu vou com a guitarra que pesa mais. Aí se a guitarra não tancar e quebrar, eu pego um violão. Aí já vai na outra, né? Aí quando chegar a outra, é só pegar um ukulele também pra bater. E aí depois eu ainda tenho 2 fotos pra lutar contra a Nídica, né? Porque ela vai tacar baqueta. Ou ela vai fazer o quê? Jogar um tambor na minha cara? Não vai, né? E é isso. Qualquer coisa ainda tenho mais violão guardado, tá ligado? Eu ganharia muito fácil delas. E é isso. Essa foi nossa tier list. Gostaram? Eu não tenho muito o que falar agora não no final. Se vocês quiserem com outros personagens, é só comentar aí e até a próxima.